Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida com IA, podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje é um episódio bem importante, estou aqui com o Matheus, que é o CEO da Enter, e antes do Matheus se apresentar, eu acho que esse episódio ele é muito importante não só porque o Matheus, que é o CEO, está aqui, mas esse episódio comemora 4 anos do podcast. E eu deixei pra ser o episódio com você, porque a gente já tinha marcado, né? Aí eu falei assim, vou deixar pra ser o episódio com o Matheus pra ser um motivo a mais pra gente gravar. Então, muito feliz de ter você aqui nos 4 anos do podcast. E agora, se você pudesse apresentar pro pessoal. Cara, antes de mais nada, eu não sabia desse espetáculo absoluto, porque eu acho que você ter feito a mesma coisa por 4 anos mostra uma consistência, uma resiliência brutal. E, ao mesmo tempo, uma paixão pelo assunto. Sim. Admirável mesmo, parabéns. Obrigado. Acho que, me apresentando rápido, eu nasci em Brasília, sou advogado. Tenho uma peculiaridade que eu entrei na faculdade quando eu tinha 14 anos. Depois a gente pode entrar no detalhe como é que isso aconteceu. Me formei com 18 anos. Fui trabalhar então como advogado em Brasília, atuando basicamente no nicho que são tribunais superiores, que são toda causa, ela primeiro é julgada por um juiz, depois por um tribunal, e aí eventualmente pode ser julgada pelo tribunal superior. Eu trabalhava com isso. Fiz isso por um ano, mas meu sonho era sempre era estudar fora do Brasil. Meus pais, por exemplo, não eram fluentes em inglês, etc. Então eles sempre projetaram muito em mim essa expectativa de, cara, voar além do que eles voaram e aprender inglês e estudar fora. Então já me organizei durante a faculdade para fazer isso. Logo que eu terminei, fui fazer mestrado em Direito na Harvard Law School. Legal. Que é um passo super importante para você conseguir fazer a prova para ser advogado nos Estados Unidos, que é o New York Bar. Então, me formei com mais ou menos 20 anos, fiz a prova e aí me habilitei para advogar nos Estados Unidos. Ou seja, tudo que eu fiz até aqui foi um caminho para ser o melhor advogado possível. E eu continuei nesse caminho indo para trabalhar no Milbank, que é um escritório de advocacia americano. Foi fundado pelo Arthur Milbank, que é um advogado americano bem conhecido. Legal. É um Big Law, que é aquele escritório que tem mais de 1.000 pessoas, atende as maiores empresas do mundo, tem escritório em acho que 20 cidades espalhadas pelo mundo. Em outras palavras, fiz de fato uma carreira by the book para ser um advogado bem sucedido. Mas aquele negócio não me realizava. Eu acho que por alguns motivos. Primeiro, porque o advogado ele tipicamente está no banco do passageiro. Então ele muito mais implementa as decisões. Vamos fazer um IPO. Quem toma essa decisão são os bancos junto com a empresa. O advogado vai lá e implementa do ponto de vista regulatório. E por aí vai. Então eu era um pouco frustrado com isso. E também o trabalho de um advogado recém-formado, ele acaba sendo relativamente mecânico. Você sobe na hierarquia e eventualmente vira um sócio e aí você passa a liderar as transações e tal. Mas esse aspecto mais mecânico e repetitivo do meu trabalho também me frustrava. Entendi. E por isso eu tomei a decisão de, cara, quero muito mesmo fazer outra coisa. Conversei com vários mentores, pessoas da época, e 2 fundos de venture capital para os quais eu advogava. E eles falaram assim, cara, você deveria ir para uma empresa de tecnologia, porque lá você vai conseguir se descobrir, ter uma experiência empreendedora e ao mesmo tempo trabalhar com algo longe do direito. Então, eu basicamente me apliquei para uma empresa específica que eu queria muito trabalhar, que era a Quansa. Trabalhei com um produto lá por 2 anos e fui meio que fortalecendo, regando essa semente de começar um negócio. Que foi o que eu fiz depois de terminar minha jornada lá em 2023. Eu comecei a Enter e a gente pode entrar mais no detalhe do que a Enter faz. E quando você estava na Quansa, como produto, era um produto para advogados ou tipo, você teve que aprender outros tipos de coisa para conseguir liderar um time de produto, trabalhar com produto? Então, quando eu decidi para a Quansa, minha decisão tinha dois objetivos. O primeiro, eu queria ir para longe do direito, justamente para complementar minha experiência de vida. Legal. E o segundo, eu queria ir para uma empresa bem early stage, para eu ter a experiência de começar um negócio do zero. A Quansa cumpriu esses 2 requisitos, porque eu me apliquei para uma posição de produto e eu fui rejeitado. Na verdade, eles não me aceitaram porque eu não mandei bem na entrevista técnica. Gostaram de mim, etc. E depois que eu fui rejeitado, eu pensei 2 dias, voltei, mandei um e-mail e falei, não, mas posso ajudar vocês então de graça? Eu sabia que eles precisavam de ajuda, porque o time era muito pequeno. Entendi. E eu ajudei com eles em como colocar no aplicativo, não tinha nada a ver com advogado o produto. Era um produto para
para funcionários CLT fazerem resgates do seu próprio salário. Tipicamente no Brasil você só recebe no 5º dia útil do mês seguinte. Mas às vezes ali no dia 15, você precisa daquele dinheiro. E você já trabalhou 15 dias do mês, esse dinheiro já é seu. A quando você faz essa antecipação pro funcionário. E eles estavam lançando esse aplicativo no Brasil, já existia no Chile. Então, meu objetivo era, quero me distanciar do direito para complementar minha formação e estar no early stage para viver a experiência empreendedora, por isso que ir para lá foi a opção ideal. Legal. E aí, 2 anos na Quansa, começou a Enter. Então, foi uma transição muito inesperada, porque como eu tinha trabalhado 2 anos no fintech, as principais ideias que eu tinha eram relacionadas ao mundo financeiro. A transição para ir para Enter acontece porque, cara, uma semana muito maluca na minha vida muda completamente o curso do que eu ia fazer. Que basicamente foi ali no final de novembro de 2022. Eu ainda estava na Quansa. Eu recebo 3 notícias que mudaram muito a minha vida. Acho que a primeira foi a notícia de que eu fui aprovado no MBA de Stanford. Porque eu queria muito ir para Stanford para ficar no Vale do Silício, onde estão todos os investidores. Eu também participei de uma palestra, igual a palestra que você deu para os alunos da USP ontem. Felipe, é uma palestra de pessoas de Stanford que estavam o Davi, fundador do Nubank, que veio aqui no nosso escritório, o Marcos, fundador do Mercado Livre, e o Gabriel, fundador do Quinto Andar. E os 3 fizeram MBA em Stanford. Ou seja, os 3, talvez assim, dos principais fundadores da América Latina tiveram um período lá. E aquilo ficou na minha cabeça, cara, deve ter alguma coisa diferente de você ir para lá, ter contatos, acesso, e eu queria muito isso, me organizei, apliquei e passei. Então isso aconteceu, você recebeu essa notícia. E na mesma semana, eu fui assaltado. Caraca. Então fui assaltado aqui na Alameda Lorena, em São Paulo. Cara, levaram meu telefone e os 2 bandidos, eles me seguraram, Felipe, me fizeram digitar a senha do meu telefone na frente deles, para eles conseguirem acessar o telefone. E aí, no final das contas, entraram em contas bancárias, roubaram na casa de R$40 mil, tanto em gastos do cartão de crédito quanto em Pix. Caraca. E assim, as transações eram muito absurdas. Os caras gastaram 30 minutos fazendo transações de Pix de R$600, 610, 620, e não bloqueou. 710. No final das contas, você somava tudo, dava R$40 mil. E aí eu tive que entrar em contato com as empresas que eu tinha perdido para recuperar isso. E aí eu voltei a ser um advogado. Porque eu precisava, reclamei, protocolei pedido, não sei o que, cara, preciso que vocês devolvam o dinheiro, porque foi uma falha de segurança. E nessa mesma semana, depois de ter sido aprovado em Stanford, sido assaltado e ido atrás de conseguir meu dinheiro e voltado a ser um advogado, digamos assim, depois de 2 anos na Quansa, nessa mesma semana, o ChatGPT foi lançado. Novembro de 22, é verdade. Novembro de 22. Então é uma loucura que tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo. O assalto, Stanford e ChatGPT. E eu tava então escrevendo lá o meu processo para recuperar meu dinheiro e usando o ChatGPT, porque tava todo mundo usando, especialmente no mundo de startup e tal. E aí, cara, eu fazia na mão o trabalho e depois voltava e falava, pô, essa porra aqui pode ser útil para fazer esse trabalho. E aí a minha primeira ideia foi, cara, eu vou subir um site que ajuda pessoas assaltadas a subir seus documentos e conseguir acessar a instituição financeira sem passar pelo Poder Judiciário, do jeito mais rápido. Porque no final das contas também era muito ruim para a instituição financeira todo esse vai e volta de documentos e tal. Mas essa foi digamos assim, o comecinho, o primeiro dominó que caiu. A faísca, exatamente. Pro negócio pegar fogo. Caraca, eu não conhecia essa história, que legal. E aí começou então em novembro de 22 com você fazendo algo pra si mesmo. E você subiu o site? A galera começou a usar? Como é que foi isso? Sim, eu mudei um pouco o público-alvo. Porque no final das contas eu tinha... Aí isso explica um pouco da história da Enter. Porque por que a gente vende pra Enterprise? No fundo, foi um pouco de inspiração que eu tive da Quansa, que era uma empresa que vendia pra Enterprise. Eu gostava desse mundo. Acho que B2B é um mundo que eu conhecia. E B2C tem várias complexidades. Uma delas, por exemplo, distribuição. Você precisa comprar ads, você precisa fazer SEO muito bem, você precisa fazer várias coisas. No final das contas, eu gostava de Enterprise e eu não acreditava tanto na ideia de subir um site para as pessoas fazerem. Eu migrei para... Cara, eu acho que usando o mesmo tempo eu vou conseguir fazer algo muito que eu vou conseguir de fato distribuir e vender.
que é para ajudar advogados a fazerem seus processos judiciais. Por que o advogado? Porque a pessoa física, tipo o Felipe, cara, quantos processos judiciais você já teve? Provavelmente zero. Talvez um você vai ter daqui a uns anos, a gente espera que não bater na madeira, mas no final das contas, não tem recorrência. O advogado não. Ele tá ali, toda semana ele tem uns 3, 4. Eu fui então atrás da recorrência. E eu encontrei isso no Queiroz Lautenschlager Advogados, que é o QLA Advogados, que no final das contas foi o nosso primeiro cliente, inclusive o dono, inclusive virou nosso investidor anjo. Ah, que legal. Investiu na nossa primeira rodada, no valuation super baixo. Brinco com ele que ele vai comprar vários apartamentos que se fechando. Mas moral da história, eu mudei um pouco o público-alvo para fazer um modelo de negócio mais recorrente e rentável, e não um site que, cara, sem recorrência, provavelmente ia cair no esquecimento. E quando que foi isso? Até para eu saber quantos anos tem a empresa, porque eu não sei. Então, a fundação da empresa, no papel, foi, hoje em dia, exatamente, foi exatamente, assim, a gente vai fazer 2 anos de vida daqui a exatamente 3 meses. Que foi no dia 14 de setembro de 23. Mas entre setembro de 23, o que aconteceu nesses, digamos assim, 10 meses? Algumas coisas. Eu saí da Quansa, eu viajei por 1 semana e meia, fiz um road trip na Europa, e aí voltei para o Brasil ali em junho, um pouquinho antes ou um pouquinho depois disso, não lembro exatamente, para pisar no acelerador e fazer a empresa. Então esse produto foi para a mão do Kelly depois de 1 mês de trabalho focado em julho de 23. Tá. E a empresa é incorporada em setembro de 23. Legal. E aí, nessa ideia, eu acho que a gente pode dar um passo atrás e falar o que é a Enter. Porque eu já entrevistei o Cezinha, já entrevistei o Hugo, mas eu acho que ninguém melhor do que você para fazer o pitch do quem é a Enter e o que a gente faz. Espetáculo. Acho que a Enter é uma empresa que faz com AI o trabalho que antes você precisaria de exércitos de pessoas e advogados, etc., para executar. E a gente envelopa todo esse trabalho para ser auditado por um ser humano antes de ele ir para o tribunal. Na prática, o que a gente quer alcançar é 80% a 90% de eficiência na realização de trabalho jurídico. Esse é um escopo do que a gente faz hoje. Mas tem uma história muito engraçada, uma conversa com um investidor lá no comecinho da empresa, em que ele sugeriu que a gente trocasse o nome. Em vez de ser Enter, fosse Enter Law, para conectar mais ainda a ideia da empresa com o mundo jurídico. Mas essa não é a nossa visão para os próximos 20 anos da empresa. Essa é a nossa visão talvez para os próximos 3, 4, 5 anos. Mas a realidade é que a gente é uma empresa de AI, antes de mais nada. Mas AI é um pouco etéreo, então eu prefiro descrever o que a gente faz hoje para tangibilizar para as pessoas o que o nosso produto está entregando para os nossos clientes. Legal. E eu acho que eu posso complementar talvez um pouco do lado técnico, que para mim foi bem interessante vir para cá porque eu estava trabalhando numa empresa muito similar, só que numa área completamente diferente. Eu trabalhava com seguradora de saúde e eu vi que as práticas, os algoritmos e os processos eram literalmente os mesmos, só que em outra área. E aí quando eu conversei com o Vasco, quando eu conversei com você, vocês já terem essa ideia de que, cara, o que a gente está fazendo não é pro direito, mas é para AI, isso aí mexeu muito comigo, porque é literalmente a mesma coisa. Quando eu estava lá na França, eu fazia seguradora de saúde, automatização de processo de reembolso. Qual que era a entrada? Os documentos da pessoa que estava pedindo um reembolso. O que eu usava? Eu usava as regras da seguradora no plano que ela contratou. Então, eu processava esses documentos, extraía essas informações, comparava as informações com o plano que a pessoa tinha contratado e aí calculava quanto que a pessoa tinha reembolsado. Que é meio que a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente pega os autos do processo, que é o que o advogado está atacando, por exemplo, né? Então todos os documentos, o que a pessoa está reclamando, a gente pega os possíveis documentos de defesa, processo 2, pega a lei, faz o raciocínio a partir disso e gera a defesa. Sim. É exatamente o mesmo processo para uma indústria completamente diferente. E a parte mais importante, a Sul América, que é uma seguradora de saúde, é nossa cliente no lado jurídico. Então, do ponto de vista de distribuição de outras verticais e outros produtos, a gente já tem o pé na porta de, se a gente fizer um bom trabalho e tiver o respeito, a admiração do time da Sul América, e a gente eventualmente trabalhar com reembolsos em seguradoras, por exemplo, a gente já construiu o canal de distribuição, faz sentido? Para escalar, horizontalizar um pouco mais a solução. Por mais que eu acho que no começo você precisa se verticalizar para criar um diferencial competitivo
comparado com outras soluções de mercado, tipo de AI de mercado, como ChatGPT, como Anthropic, como soluções, digamos assim, mais agnósticas. E por aí vai. Legal. E, Matheus, um assunto que eu queria entrar com você é algo que eu tô prestando bastante atenção ultimamente, porque no início do ChatGPT, a maior parte das aplicações que estavam vindo eram aplicações no estilo copiloto. Ou seja, é uma IA que vai te ajudar a fazer as tarefas e com isso você vai ter um ganho de produtividade de 10, 20, 30, 40%. E eu tô vendo que as aplicações que hoje, 2 anos e meio depois do ChatGPT, que estão ganhando os mercados, não são os copilotos, mas são as aplicações que conseguem encapsular a AI, e não só a AI, mas com software, com conexões, com API e tudo mais, e em vez de te ajudar 20, 30, 40% mais rápido, eu faço o trabalho para você e você só revisa, só valida e protocola. E aí você não dá um ganho de 20, 30%, você dá um ganho de 95, 97, 98. E na minha opinião, é assim que a gente disrupta as indústrias. Isso é algo que você já pensou no início ou foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo? Eu acho que isso foi bem intencional no comecinho da empresa. E é por isso que a gente escolheu ir para áreas do direito que são de menor complexidade. Por exemplo, contencioso de volume. Então, contencioso de consumidor e contencioso trabalhista. Tem muito volume nessas áreas. A gente poderia ter ido, por exemplo, trabalhar com M&A, que é quando uma empresa compra outra. Por exemplo, lá atrás a Brahma comprou a Antártica e eles viraram a Ambev. Esse M&A também é feito por um advogado, que escreve um contrato de fusão e por aí vai. Mas esse contrato, existem 10 M&As por ano no Brasil desse tamanho, desse patamar. Não existe repetição, não existe um trabalho mecânico. A grande realidade é que tem muita customização e fazer isso com AI exigiria uma transferência de contexto de negócio muito brutal. Então, a gente escolheu, na verdade, trabalhar em processos de consumidor, que é, por exemplo, um cliente teve o seu voo cancelado, ele processa a Latam e a gente argumenta no tribunal que, cara, a Latam não é responsável por aquilo. E ajuda o advogado da Latam a montar esse argumento. Eu acho que, então, isso foi feito by design, para a gente trabalhar em áreas com maior repetição, em que a gente consegue fazer, igual você falou, 80%, 90% do trabalho. E por que essa é a melhor decisão como empresa? Por 2 motivos. Um motivo financeiro e um motivo de mudança de hábito. O primeiro motivo financeiro é que se você está fazendo 80%, 90% do trabalho, você consegue capturar também um pedaço grande desproporcional do valor. Se você é um copiloto, a grande realidade é que a pessoa que controla o relacionamento com o cliente que ainda vai ser, e ela vai estar disposta no máximo a pagar uma assinatura. Que é o caso, por exemplo, do Copilot e por aí vai. Por outro lado, se você faz o trabalho de ponta a ponta, a gente vê, por exemplo, que o Devin, ou mesmo, por exemplo, a OpenAI comprando o Windsurf Codium, o produto que eles querem fazer é, cara, vender agentes de engenharia que custam 20, 30 mil dólares por mês. Tipo, o salário de um top engineer de 10 engenheiros juntos. No final das contas, eles querem vender o trabalho final. Vender o trabalho final é muito melhor, muito mais rentável do que vender recortes que ainda dependem de um agente principal ser humano. E eu acho que, além desse aspecto financeiro, o aspecto comportamental é, se você faz e cuida só de recortes na vida da pessoa, em vez de fazer o ponta a ponta, você depende de um processo de convencimento da pessoa que ela deveria usar um Copilot. E ela precisa ajustar todo o workflow dela. Versus o trabalho de chegar pronto. Exige zero adaptação, zero mudança de comportamento, e o que exige é que ela revise o trabalho no final. Mas não exige que ela mude como ela atua no trabalho no dia a dia. Eu acho que por esses 2 motivos, a trabalhar no ponta a ponta com coisas de menor complexidade faz mais sentido e é financeiramente melhor para a empresa. Sim. E uma coisa engraçada até é que quando eu entrei na empresa eu achei que a gente fazia alto volume e baixo valor financeiro. Só que aí depois eu fui ver na base de dados que a gente já ganhou processo de mais de R$1 milhão. Tipo assim, quando eu entrei, eu achei que era processo de 5, 10, 50 mil. Mas não, né? E aí eu pensei, cara, realmente, porque a gente não tá tentando, e até pra mim como engenheiro, eu não tô tentando só automatizar o trabalho de alguém, eu tô tentando fazer melhor. E eu acho que isso que é bem legal. Mas eu queria entrar num assunto agora que é, cara, a vida de um CEO.
Pra você, nesses 2 anos que você tá com a Enter, que a gente tá trabalhando aqui, como que foi esse crescimento da empresa? O que você fazia no início? O que você fazia no meio? Agora que a empresa já tá maior, com mais funcionários. Como que tá sendo esse processo pra você como CEO? Legal. Cara, essa é uma excelente pergunta, porque a verdade é que eu tô descobrindo a resposta ao vivo. Uhum. Eu nunca fiz nada parecido e sou 100% um first time founder. Acho que poucas pessoas fizeram algo Poucas pessoas. parecido. Não, e eu acho que é muito raro você conhecer, eu nem sei se eu vou estar à altura desse desafio, mas conhecer gente que consegue liderar uma empresa do dia 0 ao dia 100, ao dia 1000, ao dia 10.000. São etapas muito diferentes. Pensa assim, o meu trabalho hoje já é muito diferente do trabalho há 2 anos. E é totalmente diferente do trabalho da pessoa que está à frente do quinto andar. Uhum. Que é totalmente diferente do trabalho do Davi do Nubank. Que é totalmente diferente do trabalho do Tim Cook da Apple. Claro que são empresas de estágio muito diferentes. Sim. Mas o Davi, por exemplo, é uma inspiração porque ele fez toda a jornada. Uhum. Ele foi do zero, literalmente tinha só um PowerPoint com ele. 0 time, 0 pessoas. Até 100 pessoas, 1000 pessoas e por aí vai. Como é que... Acho que... O que eu fazia no começo? Eu acho que no começo... Inclusive esse título nem existia, né? Eu só adotei o título de CEO quando a gente foi trazer a empresa a público. Uhum. Porque eu achava que isso era importante para as nossas relações comerciais. Faz sentido. Então pensa assim, a gente está vendendo para um grande banco e a gente consegue marcar uma reunião com o presidente do banco. É importante eu chegar e falar, cara, eu sou o CEO da empresa, para ele sentir que ele está sendo bem tratado e conversando com o par dele, digamos assim, com a pessoa que a empresa está dando o máximo de importância para aquilo. Antes disso, essa definição não existia, ou seja, até março desse ano. Depois da empresa já tem 1 ano e meio. Porque no começo, eu acho que todo mundo do time está fazendo whatever it takes para conseguir product market fit. Sim. E o que é product market fit? Eu adoro essa definição que quem fala é o Muito da Street. Cara, uma startup é uma organização temporária que está à procura de encontrar um modelo de negócio replicável. Ou seja, a gente vender para o Nubank o mesmo produto que a gente vendeu para o Santander, ou seja, para o Itaú, para a Sul América, para a Latam. E durante esse processo de Product Market Fit, as coisas de CEO que você faz são, cara, pagar os salários, eu pagava os salários, gerenciar o fundraising, né? Mas assim, de novo, eu gastava 1 semana com fundraising. Depois eu voltava e, cara, whatever it takes. Tem que ir em reunião com o cliente, tem que... No comecinho, até a parte de programar, eu também fazia. Eu já vi umas paradas no código que foi você que... Exato. Então tem algumas coisinhas lá, deve ter algum resquício ainda. Nada em produção, os nossos clientes agradecem. Mas no final das contas, existia um elemento de, cara, isso aqui precisa sair do chão. E a única coisa de CEO que eu fazia era fundraising e pagar as contas, gerenciar as contas bancárias. Isso evoluiu para, depois que a gente teve o nosso primeiro cliente enterprise, cara, não... E a gente tem um product market fit, a gente acertou uma veia, os clientes estão comprando, você daí precisa se distanciar um pouco do dia a dia e pensar, cara, como é que eu construo uma engrenagem que consegue fazer isso 100 vezes? Leia-se, por exemplo, consegue entregar o que a gente fez com o Nubank, que foi o nosso primeiro cliente, ou com a Sul América, com o Agibank, que foram o BMG, nossos primeiros clientes, né? Entregar isso 20, 30 vezes. E aí, além de aquele fundraising rápido e além de gerenciar as contas, eu acho que surgem 3 preocupações. A primeira é, people passa a absorver muito mais tempo, passou a absorver muito mais tempo de mim. Então, no começo, a gente tinha ali 10 pessoas, cara, não estava preocupado em contratar. Hoje a gente às vezes contrata 2, 3 pessoas por semana. Entrou 7 segundos. Exatamente, foi uma semana meio atípica, entraram 7 pessoas. E por que isso? Porque, cara, estão entrando clientes numa velocidade que eu não estou mais lá para implementar. A gente precisa ter um time para implementar. Então, pessoas passam a ser um pedaço muito maior do meu tempo. Acho que a segunda parte do meu tempo que passa a ser muito mais relevante, honestamente, é cultura, que significa, cara, a gente agora tem pessoas que nunca interagiram comigo numa reunião, entende? No comecinho da empresa, tava todo mundo numa sala desse tamanho. Então, a cultura da empresa era muito transferida por osmose, por comportamento. As pessoas viam que eu estava no escritório até tarde, todo mundo ficava até tarde. As pessoas viam que eu tinha senso de urgência, todo mundo trabalhava com senso de urgência. Mas depois das primeiras 40, 50 pessoas, isso fica mais difícil e você precisa garantir que está todo mundo no mesmo
no mesmo ritmo. E eu acho que o terceiro ponto é que você começa a ser um gestor maior de capital, ou seja, de dinheiro. Porque hoje, no final das contas, a empresa tem 30, 40 milhões de dólares no banco, você precisa definir para onde que isso vai. A gente vai e qual vai ser o nosso gasto com engenharia, qual vai ser o nosso gasto com cloud, com AI deployment, com vendas e como é que a gente vai, por exemplo, montar a remuneração do time de vendas para maximizar entrega e novos clientes. Cara, antes só eu fazia vendas. Eu nunca tive comissão. Vendedor tem que ter comissão. Como é que a gente vai montar isso? Ou seja, você passa a gerenciar gente, cultura e dinheiro. Mais do que só ser um individual contributor. Dito isso, eu não acho... Eu tenho o título, mas eu não me considero, nem gosto de atuar como CEO, porque eu acho que CEO dá a impressão de que você é um gestor de gente. E eu ainda acho que metade do meu tempo, pelo menos, é trabalhando como contribuidor individual da empresa. Entendi. Porque eu gosto de... Tem dois tipos de CEO. Tem o CEO águia, que é aquela pessoa que fica a 10 mil pés de altura, não é o meu estilo. E tem o CEO encanador, que é o cara, a pessoa que sabe, na vírgula, onde é que os canos se encaixam, o que cada engenheiro está fazendo, o que o time de sales tá para fechar de novos clientes. Eu gosto de ser essa segunda opção, que é o plumber CEO, o cara que tá lá fazendo encanamento Mas, de novo, não dá pra fazer isso mais 100% igual eu fazia no começo. E tem uma coisa que você até mandou no grupo um tempo atrás, que eu achei bem interessante, eu queria até te perguntar pra você poder abrir isso pras pessoas, quando você começa a fazer muita coisa e tornar muito importante, a sua agenda fica não mais sua. Então, basicamente, as pessoas marcam reunião, você nem sabe o que você vai fazer amanhã, e aí foi uma coisa que você até falou, que você começa a ficar muito reativo. Em vez de você conseguir pensar e tomar as decisões, você só tem que ir fazendo o que as pessoas estão falando. Sim. Isso é algo que eu já tive como manager. Eu chegava no dia seguinte e tinha 6 horas de reunião e eu só liderava um time de 6 pessoas. Sim. Como que tá sendo pra você essa questão de, cara, eu tenho as minhas tarefas como CEO que eu tenho que fazer, então parte da minha semana é focada pra isso, eu não consigo mudar, e eu preciso de ter tempo pra ter a visão dos próximos passos da empresa. Como que você tá lidando com isso? Eu acho que tem várias coisas táticas que eu fiz, mas antes de explicar, eu vou explicar o problema e a realização que eu tive nesse dia. Que foi o dia que eu pedi pro time, pessoal, vou bloquear toda a minha agenda na quarta, não faço mais reunião na quarta, mas assim, nem com o cliente. Claro, se o cliente precisar, etc., a gente abre exceção, mas com o time interno não vou fazer, idealmente com o cliente também não, porque eu tinha passado 2 semanas totalmente debaixo d'água, assim. E é debaixo d'água a ponto de priorizar tudo que está fazendo barulho na sua frente, e isso não é necessariamente o que é mais importante para a empresa. O que faz barulho para a empresa? E que faz barulho na minha frente? Cara, mensagem de cliente faz muito barulho, porque isso está no seu WhatsApp. Pessoas do time virem te pedir alguma coisa, mas não tem ninguém do time, por exemplo, trazendo para mim que a gente precisa contratar uma pessoa muito excepcional de vendas, porque senão lá no Q4 a gente não vai bater os objetivos de vendas e não vai bater a meta do ano, entendeu? Que é uma coisa que fica muito na minha mão, como eu liderei desde o começo do time de vendas. Ninguém tá vindo cobrar isso. Quem que tá pensando no Q4? Ninguém. Sim. Então, se eu não limpo a minha agenda para parar e falar, cara, agora a gente vai pensar nisso, e o que importa para a empresa daqui a 4 meses é ter uma pessoa excepcional de vendas, você demora no mínimo uns 2 meses para trazer essa pessoa. Então, você precisa ser muito intencional sobre voltar de maneira bem first principles pro que importa. Porque ninguém vai vir falar comigo sobre isso. Os clientes vão vir reclamar da pauta do dia. Cara, sim, a ferramenta conserta essa coisa, mas ninguém vai... Ou, por exemplo, a política de bônus da empresa. A gente tá para anunciar uma mudança na forma de remuneração, que vai ter um pedaço da remuneração que é variável. Que eu acho animal. Uma forma, inclusive, de dar um aumento para as pessoas, etc. Eu gosto também. E é bom, inclusive, para forçar feedback. Que é, cara, todo semestre forçar, por exemplo, o Mike para sentar com cada engenheiro de uma maneira estruturada, escrita, etc. E interagir é muito bom para a empresa. Ninguém trouxe isso. Eu, do nada, levantei um dia. Por quê? Porque eu bloqueei tempo para pensar em compensation. Em outras palavras, eu tive essa realização quando eu passei por 2 semanas em que, cara, tudo que era importante para a empresa estava de lado e a gente precisava voltar para o que importa. E aí, quais foram as mudanças táticas? Acho que a primeira é que eu já alinhei com a minha namorada e minha família que, cara, domingo a gente trabalha igual. Tanto que eu passei o dia no escritório hoje, a gente tá gravando no domingo. Sim. Cara, ou é isso, ou você começa a semana com a sensação de que você tá num tiroteio e não consegue... Então, assim, domingo é o dia pra
bloquear, por exemplo, hoje eu trabalhei umas 2 horas só na parte, no refinamento do modelo de compensation, do time de vendas, time de AI deployment, time de engenharia. Porque isso é uma coisa mais estrutural que não está na correria do dia a dia, você esquece. Uhum. Segunda coisa, um dia na semana, idealmente ali no meio, então quarta é perfeito, em que você limpa seu calendário para voltar para a órbita, porque segunda e terça tem um monte de reunião, você vai olhar meu calendário, cara, reunião, cliente. E a terceira coisa foi despriorizar completamente fundraising, que é uma coisa que a princípio é contraditório. Então, em tese, fundraising é uma coisa super importante, o CEO tem que fazer. Eu acho que é um erro empresas que não saem do modo de fundraising. Ou seja, que ficam sempre fazendo catch-up com o investidor, que priorizam e mantêm relações com 7, 8 fundos. Cara, isso dá muito trabalho. Imagina. E eu preferi deixar isso de lado e a cada 6 meses, de 6 a 12 meses, mandar um memo escrito para os caras, 5 investidores que realmente importam e com os quais eu quero manter contato. E aí realmente me colocar à disposição numa semana que tipicamente eu viajo para São Francisco. E aí nessa semana, a semana inteira é só falando com os investidores. Todo mundo entende, lembra do negócio, a gente faz um catch-up, a gente mostra como a empresa está indo bem, etc. E aí eu volto e, cara, esqueço o fundraising. Então foram 3 coisas que liberaram bastante tempo e me permitiram voltar para pensar nas coisas mais estratégicas da empresa. Cara, que legal. Quando eu tinha esse problema, eu tentava pegar o dia remoto pra fazer isso, só que nem nos dias remotos não tava mais dando, eu devia ter bloqueado minha agenda. Exato. Aqui a gente tem bem pouca reunião no time de engenharia, graças a Deus. E eu acho que a sala do foco... Ah, é verdade. Eu vejo ela cada vez mais cheia. Eu não sei se é um efeito de o time ter crescido e aí tem mais gente, mais barulho, mas aqui no escritório a gente tem essa sala do foco, que é um espaço pro time entrar, conectar o seu computador e, cara, desaparecer um pouco. Ninguém entra, não tem barulho, etc. Porque é muito importante não ter reunião e ter silêncio no seu dia. Acho isso fundamental. Legal. E agora saindo um pouco da Enter e da vida assim como CEO, cara, no geral assim, pra galera que tá começando, o que você daria de dica assim pro pessoal? Acho que é sempre importante perguntar, principalmente que você é uma área diferente do pessoal que normalmente eu trago do podcast, e você tem um percurso um pouco diferente. O que você daria de dica para as pessoas que estão querendo entrar na carreira, ou crescer mais rápido na carreira, ou até empreender, assim, que foi diferencial para você? Cara, a coisa mais importante da minha vida inteira é não ter vergonha de pular na piscina. Ou seja, ter um bias to action. E eu consigo dar 3, 4 exemplos em que isso foi totalmente contrário ao que a maioria das pessoas faria. E ainda bem, graças a Deus, que eu me joguei e botei a bola em jogo, porque isso se provou a melhor decisão. Um exemplo. Começar a Enter. Cara, a empresa começou... O importante é começar, é isso que eu quero dizer. A empresa começou, qualquer pessoa diria que não era o momento para começar a empresa. Por quê? Porque eu estava prestes a ir para o MBA. A empresa começou ali em junho, julho, eu fui para o MBA em agosto. De 23. Você começou a empresa do MBA, né? Exatamente. A empresa foi incorporada, eu já estava lá. A gente fechou a primeira rodada da empresa, eu já estava lá. Então, cara, não é um momento bom, você está começando e tal. A maioria das pessoas teria falado, não, eu não tinha, naquele momento, um co-founder técnico. Então, o Mike ainda não tinha começado na empresa. O Mike começou depois. O Mike começou depois. Inclusive, uma das conclusões da primeira rodada foi que a gente precisava de um CTO. E no final das contas, ou seja, por que você vai comer? O ideal seria, vamos conhecer mais possíveis co-founders, vamos preparar melhor para começar essa empresa. E a resposta é, cara, não, você tem que ter bias to action. É muito melhor começar e se virar para descobrir as coisas ao longo do caminho. Terceiro motivo, os 2 principais fundos que atuavam na América Latina passaram a nossa rodada, que foram a Kazek e a Andreessen Horowitz. E especialmente por eu estar no MBA. Então a Kazek tem um princípio muito firme de não investir em pessoas que estão no MBA. E tanto que quando eu saí, eles, cara, estavam interessados, etc. E eu queria... É muito natural você pensar, putz, não tá na hora certa. Os 2 fundos mais prestigiados, digamos assim. E, cara, não, a gente conseguiu levantar em excelentes termos com um fundo que eu era apaixonado, já conhecia há 2 anos, que era a OneVC. Cara, não importa, não tem o co-founder técnico, o melhor fundo passou a rodada, etc. Não importa, coloca a bola em jogo, sabe? E o mais, eu acho que nada, a frase
que no final das contas resume a história da Enter é que a empresa aconteceu por acaso e ela só não morreu porque todos esses sinais, eu fui ignorando todos esses sinais, fundo, etc, etc. E as coisas daí foram se consertando quando o mais importante era que o produto era bom. Quando o produto é bom, vem os clientes. E aí, vindo os clientes, eu decidi sair do MBA. E aí, saindo do MBA, entrou o Vaz e o Mike. Entraram os dois. E aí, entrando os dois, a gente cresceu a receita. Aí entrou a Sequoia, o melhor fundo do mundo, que nunca nem atuava na América Latina. Era impensável que eles investissem na gente. Inclusive, eles no começo queriam que a gente fosse para os Estados Unidos, etc. E a gente não foi. E depois, enfim, no final das contas, não ter parado e não ter perdido muito tempo overthinking, só ter colocado a mão na massa, com muito bias to action, é a dica que eu daria para alguém que está começando. Legal. Coloca a bola em jogo e, cara, vai fazendo. Eu concordo muito com isso e eu gosto de falar isso também até um pouco a história do podcast, né? No meu podcast, eu gostava muito de escutar e tal, e eu tava lá na França, eu querendo muito começar, só que eu não tinha como gravar, não sabia onde editar e tal, até que teve um dia que eu tive um pico de energia. De noite, apertei o gravador do celular e falei a minha pesquisa. E depois disso eu nunca mais parei. E já tem 4 anos. Eu acho que essa inércia, quebrar a inércia inicial é muito difícil, né? Exato. Pô, o curso que eu tô fazendo é a mesma coisa. O pessoal tinha 2 anos que o pessoal me pedia pra ensinar Deep Learning na prática. Teve um dia que eu falei, vocês querem? Queremos. Vocês pagam? Pago. 2 semanas o curso tava no ar. Eu fiz uma aula que eu gravei nesse computador, sem microfone nem nada. O pessoal falou, cara, o som tá muito ruim, não sei o que, sua letra é muito feia. Em uma semana eu comprei o microfone, fiz caligrafia lá na tábua que eu comprei, e em uma semana depois o curso estava no ar já com 3 aulas. Então acho que quebrar essa inércia inicial, e depois que você começa, você não para, né? Incrível. Não, até porque você vai criando commitments, por exemplo, no caso do seu podcast. Putz, agora você já tem 3 alunos, então você tem que fazer aula, aí depois você ganha 10, putz, agora tem 100. A empresa é igual, do nada você começa... Era muito fácil não ter feito a empresa ali em junho. Não tinha cliente, não tinha fundraising, não tinha investidor, não tinha cliente, não tinha time. Em agosto ficou mais difícil, porque aí tinha entrado já as primeiras pessoas, etc. Em novembro, agora em dezembro, quando entraram o Vaz e o Mike, ficou mais difícil ainda. Então, no final das contas, quebrar a inércia te faz criar vínculos que te amarram ao projeto um pouco mais e te seguram nos momentos de dificuldade, porque eles vão aparecer, e de desânimo. E aí você cruza esses momentos e volta para os momentos de energia. E aí, eventualmente, eu acredito muito que uma empresa não é possível fazer um foguete decolar e cruzar a atmosfera em baixa velocidade. Uma empresa é igual. Não tem como você tirar uma empresa do chão devagarinho, sabe? Se você demorar 5 anos para tirar uma empresa do chão, ela vai morrer. Porque aquelas primeiras pessoas vão perder a motivação. O ser humano não mantém uma motivação tão brutal para quebrar a inércia por 5 anos. Você precisa quebrar a inércia em 1, 2 anos no máximo. E aí, bom, agora a empresa se estruturou, agora a gente tem uma empresa, temos um time, temos investidores, agora as coisas estão organizadas para os próximos 10 anos. Mas eu acho que o que você falou, eu concordo pra caramba, que, tipo, não só quebrar a inércia inicial, mas os primeiros meses. Porque é o que você falou, cara, 3 alunos. Pô, 3 alunos, eu ainda posso parar, porque isso não é uma coisa que dá lucro. Sim. Mas se você manter na porrada inicial, aí os 3 vira 10, que vira 30, que vira 60, que vira 100, e aí você não tem mais como parar. E aí fica óbvio não parar, né? Mas no início é sempre óbvio parar, fazer algo diferente. Acho bem legal e acho legal você ter trazido esse ponto. E, Matheus, pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta que, cara, você não falou tanto sobre os seus marcos históricos, mas assim, só pra falar, o Matheus é um cara muito foda e ele conquistou muita coisa na vida dele. Mas a pergunta que eu queria te falar é um pouco no oposto. Cara, o que você já quis muito que você não conseguiu? E como que isso te moldou pra ser quem você é hoje? Cara, eu acho que eu consigo pensar em algumas frustrações assim de vida. Vou mencionar 2, 3. Acho que a primeira delas, eu lembro, por exemplo, foi quase que uma consequência de ter entrado na faculdade tão cedo. Então, eu entrei na faculdade com 14 anos. E do ponto de vista acadêmico, intelectual, nunca tive nunca derrapei, digamos assim, eu tive alguma frustração. Acho que é uma coisa que persegue várias pessoas. Putz, não passei naquela prova, etc. Eu não carrego nenhuma frustração parecida, mas eu carrego ao mesmo tempo uma frustração por ter entrado tão cedo na faculdade
de, cara, ter tido uma vida social tão limitada, entende? Uhum. Então, assim, tendo 14 anos e você entra na faculdade, que só tem gente com 18, ou seja, 4, 5 anos mais velhos. Cara, demorei 3 anos pra ter a primeira namorada na faculdade. Uhum. E isso voltou a acontecer, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, em que eu tinha 19 e a média de idade era 25, 26. Uhum. Então, o fato de você ser a pessoa mais nova sempre causou bastante frustração social, entende? Uhum. O que eu queria fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu lutei tanto para chegar na idade que eu podia ir para balada beber no Brasil. Fui para os Estados Unidos, cheguei em Harvard com 19, lá não podia, porque lá a idade é 21. Uhum. Então, acho que esse foi o primeiro elemento de, cara, eu aprendi a lidar muito com a frustração social de, cara, queria muito fazer parte desse grupo, mas não faço parte, queria muito ficar com essa menina, mas não consegui. Uhum. Isso foi parte da minha adolescência, digamos assim. Entendi. E lidar com aquela frustração foi muito positivo. Porque me fez crescer também. E você acha que hoje, cara, você vai lá, você almoça com Sam Altman, você consegue lidar melhor com essa situação por causa disso? Porque Sim. você já era menor no ambiente onde as pessoas... Você acha que isso tem ligação? Eu acho que sim. Que legal, cara. Eu acho que eu vejo a seguinte ligação. Você cria resiliência num ambiente de frustração e de desafio. Desafio no sentido de que você não consegue o que você quer. Uhum. Então por isso que é muito importante, por exemplo, quando você vai ter um filho, eu não tenho filho, mas eu acho que é muito importante o seu filho crescer num ambiente em que ele tem uma autoestima alta, Uhum. que você levanta a bola dele, ele é confiante, etc. E ao mesmo tempo em que ele tem frustração. Uhum. Porque ele precisa estar acostumado a, cara, ir mal numa prova e continuar estudando e tal. Ele precisa estar acostumado a, sabe, perceber que ele às vezes não é o mais forte em todos os ambientes, até uma questão física. Uhum. E isso vai criar o caráter da pessoa que não desiste. E eu acho que foi decisiva essa parte de frustração pessoal, social ali no começo, especialmente quando eu fui para a faculdade. Que foi era um ambiente totalmente novo. No ensino médio, eu era uma criança normal, assim, tinha amigos, etc. Tinha uma vida bem normal. Uhum. Mas a virada da faculdade foi diferente. Eu acho que do lado profissional também, no comecinho, quando eu fui para Harvard, eu tinha vontade de trabalhar nos Estados Unidos. Uhum. De morar nos Estados Unidos. Mas, no final das contas, a melhor opção que eu tive, profissional, era voltando para São Paulo. Uhum. Então, em São Paulo, eu teria o melhor dos mundos, digamos assim, que era trabalhar num escritório americano, com a carreira americana, então salário, etc., tudo em dólar, morando em São Paulo, que é o melhor dos mundos. Uhum. Mas eu não cumpri o meu objetivo, digamos assim, que eu tinha de trabalhar nos Estados Unidos. Uhum. E eu tinha uma percepção de que, cara, o mercado dos Estados Unidos é mais desafiador, é onde os bons ficam, etc. Então, voltar para o Brasil naquele momento foi uma frustração pessoal. Uhum. E eu acho que isso foi muito importante até para me alimentar e não me deixar desistir de depois voltar para o MBA com aquele sentimento de que, cara, eu precisava construir as minhas próprias conexões em Stanford e no Vale do Silício, até para depois ter os investidores que a gente tem hoje. Então, eu acho que, assim, no final das contas, se você pesquisar o que eu já fiz na minha vida, vai ter só sucesso, sucesso, sucesso. Mas eu acho que foram essas quebradas de cara quando as coisas deram errado que moldaram a resiliência para eu não desistir quando as coisas não vão bem. E falando nisso de, tipo, você querer ir para os Estados Unidos, querer trabalhar lá e ter tido que voltar para cá, isso criar uma frustração. Eu sinto que, e você pode me corrigir se eu estiver errado, eu sinto que você tem uma vontade muito grande de repatriação de talentos. Isso foi algo que a gente conversou na minha entrevista e metade do time da Enter ou estava morando fora ou estava trabalhando para uma empresa de fora. E isso tem alguma relação? Tipo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que não tem tanta relação com... Acho que tem muita relação com a minha crença, e não é nem a crença da boca para fora. Eu tô literalmente apostando a minha vida que dá para construir muito valor e fazer uma empresa que não deixa a desejar para nenhuma empresa no mundo aqui do Brasil. Então, eu acho que tem muito a ver com a decisão que eu tomei quando eu estava no MBA, em que os principais fundos falavam, cara, se você trouxer essa empresa para os Estados Unidos, a gente investe agora. Incluindo fundos que acabaram investindo na empresa. E eu falei, não, vou voltar para o Brasil, apostar contra a maré.
E aí esfriou até a relação com os principais fundos, etc. Mas eu acreditava tanto naquilo que eu estava disposto a provar que eu estava certo. E eu acho, então, que, no final das contas, a vontade de repatriar talentos, ela tem a ver mais com a minha crença absoluta que o talento brasileiro não deixa nada a desejar para o talento global. Tendo estudado na minha turma, com uma turma que era 90% de americanos, em Stanford, e as pessoas mais empreendedoras, que eu mais apostaria, em geral, eram os imigrantes. Olha que interessante. Na França era a mesma coisa. Pois é. Então, inclusive, especificamente na GSP, é que aí tem uma dinâmica do MBA, mas os MBAs mais bem-sucedidos, curiosamente, são imigrantes, todos. Então, assim, tem alguns que são americanos, mas assim, os topo da lista é o Davi, 12 bilhões de dólares de patrimônio, é colombiano. O Tony Xu, que é americano, mas assim, imigrante de pais asiáticos. Então, no final das contas, são aquelas pessoas que têm um DNA de imigrante. E o meu sonho é justamente criar um ambiente em que uma pessoa brilhante, que nem você, consegue voltar da França e sentir, cara, eu não andei para trás. Eu tô numa empresa que me desafia, numa empresa que, tecnicamente, o time me desafia e é world class, e, ao mesmo tempo, uma empresa que, cara, financeiramente, pode me dar a explosão que eu espero e que eu busco para minha vida. Financeira de ter stock options, de ter um bom salário, etc. Então, é difícil encontrar isso no Brasil. E se a gente conseguir construir esse castelo em que as pessoas olham e veem um ambiente de trabalho excepcional, com um time excepcional, eu acho que a gente vai, na verdade, ter uma vantagem sobre as empresas americanas. Por ser uma das poucas brasileiras que conseguiu chegar nesse patamar. Sim. E aí a gente vai ser o hub do talento brasileiro que nasce aqui e o hub dos brasileiros que querem voltar e pensam em voltar também. Não tem muitas que conseguem fazer isso. Porque é mais difícil conseguir acesso ao capital daqui, acesso às redes. A gente tem a sorte de ter os 3 fundadores da empresa terem estudado fora do Brasil. Isso não é o mais comum. Eu lembro que quando eu falava com os meus amigos que, cara, se em algum momento eu voltar pro Brasil, provavelmente vai ser por empreender, porque tem só umas 2, 3 empresas que eu trabalharia Exato. lá. Não, eu acho que essa é a realidade para todo mundo. Sim. E só compartilhando, eu tô bem feliz. E o Vaz, ele sempre me pergunta, cara, o que você tá achando? Você se arrepende de ter voltado? Você acha que a gente tá deixando a desejar em alguma coisa? E, cara, o time que a gente montou aqui é absurdo. Sim. Eu tô te falando, é absurdo. E eu acho isso muito foda. E eu acho isso muito foda pra ver um sentimento que eu tinha lá. Eu falava, cara, eu tenho alguns amigos meus que estão no Brasil que são muito melhores que esses caras. Eles só não têm oportunidade porque eles estão longe. E aqui a gente ter conseguido trazer a oportunidade de fazer, tipo, uma tecnologia de ponta, eu acho que é muito foda. Porque eu sinto também que tem muito pouca empresa de alta tecnologia no Brasil. Sim. A alta tecnologia está sendo feita no Vale do Silício, na China e agora um pouquinho na Europa, que está melhorando nesses últimos anos. Principalmente na França, está investindo bastante. Sim. E a gente está conseguindo fazer algo de tecnologia de ponta que vai competir com o mundo. Eu acho isso muito foda daqui e foi uma das coisas que principalmente motivou a voltar. Acho que eu nunca contei essa história e não sei nem se você sabe, mas tipo, não era para eu voltar no Brasil. Eu vim para São Paulo. Você sabia da história? Sim. Eu vim para São Paulo para dar uma palestra na IBM e voltar. Um dia antes, o Gui me chama pra vir pra cá, eu troco ideia com o Vaz fala, cara, volta aqui. Eu falei assim, véi, não dá. Ele falou assim, véi, você precisa conversar com o Mike. Eu conversei com o Mike 3 horas antes do meu ônibus de volta pra casa. Segunda-feira eu pedi demissão. Foi. E aí, um mês depois eu voltei pra França, peguei as minhas coisas e comecei a trabalhar aqui. E aí, acho que agora, conectando os vários pontos da conversa que a gente teve, acho que a sua história de a gente ter um time técnico excepcional e com a barra muito alta é um mérito, voltando para a dica de o que eu falaria para uma pessoa que está começando. Entenda bem as fortalezas que você precisa, mas que você não tem. Boa. Eu não conseguiria nessa conversa de 3 horas, talvez eu te convenceria no nível pessoal, a gente sairia da conversa amigos, mas eu não conquistaria, digamos assim, o seu sentimento de que, cara, eu confio nessa empresa tecnicamente, porque não é a minha formação. Acho que você precisa muito, como empreendedor, entender as fortalezas que você precisa e não tem. E, cara, não economizar em trazer as pessoas certas. Então, no caso, o Mike, que inicialmente entrou como investidor anjo, e o Vaz, que trouxe ele, os dois juntos eram uma dupla na Wildlife. A decisão, de fato, de eles se juntarem, a gente meio que refundar a empresa, foi uma decisão grande. A gente precisou, cara, mudar todo o cap table da empresa, participação da empresa e por aí vai.
mas foi muito importante para momentos como esse. Que, cara, em que a gente conseguiu convencer uma pessoa que não é do meu nicho, digamos assim, mas é excepcional, graças a gente ter um time que é complementar. Eu acho que quando você é um founder de uma empresa, você precisa pensar grande e, de novo, trazer as pessoas que vão te complementar. O Mike é um excelente exemplo disso. Do contrário, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá no comecinho de 24, de eles entrarem, a gente não teria conseguido colher o fruto que foi o Felipe entrar também. Então, buscar complementariedade é fundamental para você fazer uma empresa que escala. Legal. Cara, muito obrigado. Foi um papo muito foda, eu curti Tamo pra junto. caramba. Galera, eu vou Primeiro deixar... podcast que eu gravo na vida. eu te perguntei antes, né? Acho que depois daqui vai pra muitos, né? Porque esse podcast é muito famoso, então agora todo mundo vai querer entrevistar o Matheus. Animal. Tô brincando, não. Então, cara, muito obrigado. Tamo junto. Posso deixar seus... Eu vou deixar as paradas da Enter também, seu LinkedIn Meu e-mail nas redes também. sociais. LinkedIn. Boa. Pode deixar o e-mail? Pode. Responsa, hein? Deixar. Galera, espero que vocês tenham gostado do papo do mesmo jeito que eu gostei. Talvez foi um papo um pouco enviesado pela Enter, porque a gente tá aqui, Sim. mas, cara, pra mim foi animal. E foi muito Foi legal animal. de escutar coisas que eu não sabia da empresa que eu mesmo trabalho. Então, Sim. acho que pros meninos que vão escutar também vai ser muito legal. Sim. Espero que pro pessoal que não é da Enter também seja muito legal. Espero que vocês tenham tanta vontade de entrar aqui na empresa igual eu tive. E, Legal. cara, tem bastante vaga aberta, né? Sim, acho que tem umas 15. E se bobear, mês que vem vai ter mais 15. Mas... Pois é. Enfim, galera, vou deixar as redes sociais do Matheus, as redes sociais da Enter, com a página de vagas. Não esqueçam também de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram é podcast.lifewithay. Tem meu curso também, se vocês tiverem interesse, tá com cupom de 40% de desconto pelo aniversário de 4 anos, vai ficar até o final do mês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e tchau. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, Felipe. Tamo junto. Tamo junto.